No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Paulo Passarinho. Crise no INSS com suas intermináveis filas, problemas nas notas do Enem, desmatamento e queimadas sem controle na Amazônia, precarização crescente do mercado de trabalho e a perseguição a professores, artistas e intelectuais em meio à crise econômica continuada são exemplos gritantes do governo Bolsonaro e sua política de destruição nacional. Equipe de Paulo Guedes quer facilitar o uso de imóveis como garantia para qualquer modalidade de crédito sob o pretexto de oferecer mais garantias aos bancos. E aumenta o número de suspeitos de infectados pelo coronavírus aqui no Brasil. Essas e outras notícias nessa quinta-feira, 30 de janeiro do ano de 2020, do programa Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Comentário de Paulo Passarinho. Bom dia, ouvintes. Há 1 ano e 1 mês, assumia a presidência da República Jair Bolsonaro. Após um processo eleitoral absolutamente questionável, onde predominaram fake news e outros eventos absolutamente estranhos ao dia a dia da política e principalmente a um processo lícito eleitoral, nós temos agora esse parlamentar com mais de 30 anos no Congresso e uma pífia carreira à frente do país no seu posto mais importante, a presidência da República. E o que temos visto ao longo desse tempo é justamente aquilo que talvez Bolsonaro tenha deixado muito claro em uma de suas viagens aos Estados Unidos. Há um processo de destruição nacional. A crise no INSS com as suas intermináveis filas, os problemas nas notas do Enem, o desmatamento e as queimadas sem controle na Amazônia, a precarização crescente do mercado de trabalho e a perseguição a professores, artistas e intelectuais se soma, por exemplo, a algumas medidas que foram tomadas, especialmente no tocante à Previdência Social Pública, que expõem o povo brasileiro a riscos incalculáveis. Essa é a essência da diretriz maior do governo Bolsonaro, a verdadeira destruição do país. É nesse sentido que aqui apelamos para que haja um mínimo de reação à altura dessa situação gravíssima que estamos passando. Enquanto isso, Paulo Guedes e sua equipe vão avançando numa política de ataque à economia popular e, principalmente, sem oferecer nenhuma alternativa às questões que seriam mais importantes de serem resolvidas nesse momento. Eu me refiro principalmente a uma política de crescimento econômico com geração de empregos e distribuição de renda e riqueza. É isso que precisamos. Mas qual o quê? O que está em curso, por exemplo, nesse momento, na equipe de Paulo Guedes, é o estudo para que os bancos venham a ter maiores garantias na sua operação de crédito. É isso mesmo, a equipe do ministro Paulo Guedes quer que o mesmo imóvel seja dado em garantia em mais de uma operação, o que hoje, por exemplo, é vedado pela lei de alienação fiduciária. A ideia é criar uma central de garantias imobiliárias, uma empresa privada a ser instituída pelo próprio mercado. A central seria responsável por informar aos bancos o valor do patrimônio que um determinado cliente pode dar em contrapartida a um empréstimo. O que se quer e o que se alega é que os bancos precisam ter esse tipo de garantia para reduzir, vejam bem, a sua
taxa de juros, especialmente nessas operações de financiamento e crédito. Os bancos alegam que a taxa de juros é elevada nos financiamentos porque, em caso de inadimplência, eles têm dificuldades de executar garantias. No caso do crédito imobiliário, retomar o imóvel. É isso que a equipe de Paulo Guedes, em meio a esse processo de destruição, em meio às intenções de se levar à frente privatizações selvagens, como vem ocorrendo, por exemplo, dentro da nossa maior empresa, a Petrobras, essa é a tônica que a equipe de Guedes e, podemos dizer, o Ministério de Bolsonaro prepara para o país. A grande pergunta é até quando? Como iremos naturalizar uma situação que é absolutamente anômala? Precisamos reagir, mas para tanto é necessário que pensemos muito além da realização de eleições. Pensemos claramente num projeto de país diferente deste que está mergulhado numa aventura hoje estabelecida nas mãos e na mente de Bolsonaro, mas que infelizmente toma conta de setores largos da nossa classe dominante. É preciso que os trabalhadores reajam, mas para isso é necessário que tenhamos instituições, partidos políticos, centrais sindicais à altura dessa verdadeira guerra que é patrocinada por Bolsonaro e seus aliados. A opinião do Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da nossa edição dessa quinta-feira, 30 de janeiro do ano de 2020, do programa Faixa Livre, que é uma produção da jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, e tendo comando do áudio Francisco de Assis. Meu bom dia a todos e o meu bom dia principalmente a vocês, ouvintes, que podem aqui participar através do telefone 25431360, nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programa Faixa Livre, tudo junto.com.br, ou ainda diretamente para a nossa página do Facebook, Programa Faixa Livre, onde também vocês podem nos acompanhar ao vivo e a cores nessa transmissão que realizamos diariamente aqui, direto do estúdio da Rádio Bandeirantes, no Rio de Janeiro. O Faixa Livre também encontra-se em formato podcast. Vocês podem acompanhar o nosso conteúdo nas plataformas Deezer, Spotify e Castbox. Existe também a alternativa de vocês baixarem o aplicativo do programa Faixa Livre para o seu celular, desde que ele seja do sistema Android. O aplicativo é gratuito, é Programa Faixa Livre e permite que vocês nos acompanhem ao vivo aí pelo celular, uma forma bem mais prática e principalmente com mais nitidez para acompanhar aqui o nosso programa. E há também para nos acompanhar as páginas, tanto do Faixa Livre, do programa Faixa Livre, como a página da Associação de Engenheiros da Petrobras, uma das nossas entidades patrocinadoras. O endereço da página do Faixa Livre é www.programafaixalivre.com.br. O endereço da página da Associação de Engenheiros da Petrobras é www.aepet.org.br. Na nossa página do Faixa Livre há também não somente o áudio, vocês vão encontrar o áudio das entrevistas que realizamos, mas também matérias jornalísticas sobre essas entrevistas feitas pelo jornalista Anderson Gomes. Bem, dando início às nossas entrevistas, na ponta da linha, vamos conversar aqui com o dirigente da Unidade Popular pelo Socialismo. A Unidade Popular pelo Socialismo foi o último dos nossos partidos brasileiros legalizados. E é com muito prazer que eu cumprimento aqui na ponta da linha o Esteban Crescente. Esteban, bom dia. Bom dia, companheiro. Tudo bem? Tudo bom, Esteban. Em primeiro lugar, parabéns aí por esse esforço que vocês conseguiram ao legalizar a Unidade Popular. A gente entrevistou, se não me engano, foi você mesmo aqui no Faixa Livre no processo de coleta de assinaturas, não foi, Esteban? E eu queria que você contasse para a gente como é que foi esse processo de conclusão da importante etapa de legalização da Unidade Popular e, principalmente, o que propõe a Unidade Popular pelo Socialismo? Bom, primeiramente, bom dia mais uma vez, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da Bandeirante, AM.
É uma honra estar me sendo convidado para essa rádio, estamos sempre à disposição e vamos aqui dar a nossa humilde contribuição para o debate, tentando também inspirar, né, os corações e mentes aí do nosso povo trabalhador a lutar por uma alternativa frente a esse sistema que nós vivemos. Eu falo aqui, Paulo, diretamente da frente da Casa da Moeda. Eu estou num carro aqui de uma companheira. Nós estamos na Assembleia aqui que está decidindo greve, inclusive. É para mostrar aí o nosso dia a dia, nosso trabalho, o que a gente faz. Daqui eu vou para o trabalho depois, meu trabalho, né, que é minha responsabilidade, mas nós viemos aqui apoiar. Mas, bom, você perguntou sobre a questão do registro. Como você deve saber, e muitos também já tomaram conhecimento, foi um trabalho que recolheu 1.200.000 assinaturas em território nacional, em quase 20 estados, e foi um trabalho dedicado sem nenhum recurso, nenhum centavo, de grandes empresas, políticos tradicionais, toda na cotização militante, na realização de eventos, jantares, rifas, cotização, filiado, né, e com trabalho voluntário, que a gente acredita que é o caminho para a gente poder transformar essa realidade. Nossa consciência está acima de qualquer poder econômico no processo político. E a UP, você perguntou o que ela defende, a UP traz à tona a necessidade de um programa que coloque nos ombros das elites, né, dos ricos desse país, né, da que a gente chama de burguesia, o peso da crise que tem sido jogado sobre o povo trabalhador nos últimos anos, e mais ainda, que nós desafiemos esse sistema, que nós atuemos por um programa socialista de fato, né? Então essa é a função da UP, propagandear um programa socialista que envolve a auditoria da dívida pública, para que a gente possa usar os recursos que são hoje drenados para o sistema financeiro para as áreas sociais, em vez de ir para esse setor, né? A dívida pública tem justificado reformas, né? O sistema da dívida tem justificado reformas draconianas contra o governo, contra o povo, como a da Previdência, as recentes reformas fiscais, né? E nós temos também a defesa da taxação de fortunas, imposto progressivo, reestatização das estatais privatizadas, principalmente dos setores estratégicos, para que tenha controle popular dos preços, redução da jornada de trabalho para criar mais postos de trabalho, né? Aumento geral do salário mínimo, combate às opressões, racismo, machismo, homofobia, né? Então nós temos esse programa, LGBTfobia, né, que eu quis dizer, nós temos esse programa que nós temos agitado na sociedade e tentado aproximar ele mais da população. Foi com ele que nós fomos para a rua. E como é que você vê, Esteban, a crise brasileira? Porque realmente a gente precisa de ser apresentada ao povo, especialmente trabalhador, alternativas de como organizar esse país, inclusive do seu ponto de vista econômico. Eu vejo com muita alegria essa projeção aí que vocês fazem de bandeiras como a auditoria da dívida pública, a taxação das fortunas, a reestatização das empresas que foram privatizadas, a ideia da redução, importantíssima, jornada de trabalho. Está faltando justamente no debate político brasileiro propostas objetivas para a gente sair da crise ou enfrentar o governo Bolsonaro. Como é que você vê essa pedreira que é o governo Bolsonaro? Sim, duas perguntas, né? A primeira foi momento político, como que a gente avalia a conjuntura, e a questão do governo Bolsonaro. Bom, uma está diretamente ligada com a outra, é um processo, né? Nós vivemos aí uma crise econômica a nível internacional do capitalismo, ela se estendeu desde 2008, ela passou a ter reflexos mais evidentes no Brasil em 2013 e 2014, né? Por diversos motivos, os países dependentes ou os países que se encontravam no grupo dos BRICS demoraram um pouco mais a ter efeitos mais pesados dessa crise, e quando ela bateu, ela veio alinhada a uma atuação objetiva da elite brasileira, da direita no Brasil, para tentar tirar, então, um governo que estava implantado durante 13 anos, 14 anos, que era o governo do PT, que era um governo que acreditava na possibilidade de um caminho unificado entre as elites do país, os poderosos, e o povo, o conjunto da classe trabalhadora, que era possível um crescimento para todos, um sistema que se desenvolvesse com justiça social para todos. Porém, nós sabemos que a dinâmica do capitalismo, ela impede isso na prática. Na hora da crise, farinha pouca, meu pirão primeiro, e a elite brasileira conhece bem esse ditado. E usa de todos os instrumentos para poder impor sua agenda. E foi assim que ela fez.
Inclusive, logo após as eleições de 2014, nós tivemos a contradição do povo ter eleito um programa que era contra essas medidas das elites e nós temos, na verdade, o início de implementação de várias medidas que abriram margem para o que nós vemos a partir de Temer, né, logo depois do segundo governo Dilma, e que deu margem à construção da campanha de Bolsonaro, que soube usar um sentimento justo da população, um sentimento honesto, que é contra a corrupção, né, mas nós não podemos deixar de falar que a corrupção não acabou nesse país e não vai acabar enquanto existir esse sistema em que nós vivemos. Né? Não há corrupção maior do que o fato de um governo ter sido eleito com um enorme caixa 2 de grandes empresas de propagação de fake news, de compra de disparos, né, online. Nós temos aí um presidente que tem uma vertente claramente fascista, né? Foi eleito defendendo torturadores, defendendo o Ustra, né, que comandava sessões de tortura com ratos em vaginas de mulheres. Né? Ele falou isso, então não é de se surpreender que um ministro da Cultura, como nós tínhamos até recentemente, que foi demitido, tenha feito referência a Goebbels e a ideologia nazista, né, na propaganda oficial. Né? Então, esse é o escolhido das elites brasileiras para tentar segurar o ímpeto do povo, porque o povo necessariamente iria se revoltar contra o que está colocado, como se revoltou desde junho de 2013, como se revoltou em diversas jornadas em 2016, como a juventude nas ocupações de escola, como fez a maior greve geral da história do país desde 1917, que foi a greve do 28 de abril de 2017, como fez muitas lutas, mas eles querem, inclusive, que a gente esqueça que fez isso, né? Eles querem apagar isso, inclusive, da memória, e nós temos que relembrar. Ano passado nós tivemos um tsunami da educação, então o povo está potencialmente querendo lutar contra o que está acontecendo. Mas eles usam de muitos artifícios para nos enganar. Né? Essa elite nacional em aliança com o capital financeiro internacional, que no governo Bolsonaro está bem representado claramente pelo senhor Paulo Guedes e o Ministério da Economia. Então, nosso desafio, na verdade, a gente da UP acredita, é estar presente nas lutas populares, como a gente está aqui na Casa da Moeda, como a gente está na luta da saúde, por exemplo, aqui no Rio, como na luta da água, que a gente tem denunciado o que tem acontecido, né, e fazer a ligação direta disso com essa política que está sendo implementada pelas elites nacionais em conluio aí com o capital financeiro. Agora, Esteban, não há dúvida que há muitas lutas nesse momento. Né? Você mesmo está aí na frente da Casa da Moeda, os petroleiros apontam aí para uma greve a partir de sábado, mas ao mesmo tempo a gente percebe que há uma fragilização do campo, vamos dizer, popular. Eu posso até exemplificar o que significa isso. Nós temos, paradoxalmente, aos 13 anos de um governo de esquerda, nós temos como saldo centrais sindicais divididas, movimentos populares importantes fragilizados, como é o caso do MST e do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. E nós temos aqueles que eram os principais partidos da esquerda brasileira, me parece cada vez mais domesticados. Eu me refiro ao PT, ao PCdoB, ao PSB, ao PDT. Ao mesmo tempo, nós temos alguns partidos que, de alguma maneira, procuram dialogar com essa preocupação aí que você expressou, do Brasil ter um programa que transfira para os ricos o preço da crise. Esses partidos, me parece, hoje podem ser exemplificados na própria UP, junto com o PSOL, PCB, PSTU, por exemplo. Como é que você vê esse drama da esquerda brasileira, que hoje claramente se divide em várias siglas e, ao mesmo tempo, falta unidade na ação e, principalmente, uma nitidez programática? Você acha que é possível superar, por exemplo, algumas arestas e se conformar um movimento mais forte em torno justamente dessa diretriz, de um programa que transfira para os ricos o preço da crise? Há um senso comum no conjunto da população de que, né, a esquerda não se une, é muito dividida e tal. Mas, bom, isso é verdade por um lado e também não é tão verdade por outro, como todo senso comum tem suas falhas. Nós entendemos que essa unidade é possível sim, Paulo. Nós trabalhamos por ela. Nós atuamos em frentes, como a Frente Povo Sem Medo, que congrega várias centrais, movimentos, partidos,
né, que atua em conjunto com outras frentes, que congregam outros tantos movimentos e tal, e não teria sido possível, né, os tsunamis da educação no ano passado, nem as greves gerais dos últimos anos, em especial de 2017, sem essa unidade. Agora, a unidade, ela tem que existir, porém, quem tem o interesse, claro, de defender os interesses do conjunto do povo trabalhador, tanto imediatos como do ponto de vista estratégico, entenda-se projeto de sociedade, ou seja, o povo poder mandar, né, o povo ter direito de dizer o que pensa, tem que defender um programa, como você muito bem falou, né, de ruptura. Né? E, então, além da unidade, é necessário alguém que defenda esse programa. Então, é natural que tenham diferenças. E nós sabemos bem quais são nossas diferenças com outras organizações políticas, em especial da esquerda dita hegemônica, né, que até esteve no governo do país, e nós não temos nenhum problema em nos unificar nas lutas com esses companheiros, mas não deixaremos de mostrar esse programa. Então é na unidade, porém, sem abandonar os princípios programáticos, as defesas que nós temos que fazer. Eu acho que assim, tem um problema no conjunto da esquerda de uma tendência a dois polos, né? Ou é um polo totalmente institucional, que abre mão de um enfrentamento mais contundente, né, que abre mão, inclusive, de questionar a validade desse governo que aí está, que ele é um governo que foi eleito após um golpe de Estado, né, um golpe parlamentar, jurídico, institucional, e um governo que depois foi eleito e legitimado por fake news, por intervenção direta dos Estados Unidos aqui no nosso processo eleitoral, que foi esse governo do Bolsonaro. E aí essa esquerda, ela não questiona isso, ela acha que tem que se preparar para as eleições daqui a 2 anos e tal. Pá. E o outro conjunto da esquerda que fala muito bem, faz até análises muito coerentes, mas lhe falta a praxis, né, que a gente que é marxista, a gente de esquerda fala, né, que é a unidade da prática com a teoria. E nós temos que ir experimentar, ouvir o que o povo está pensando, até para, quando a gente ouvir algo contrário ao que a gente defenda por parte do povo, a gente saiba entrar no debate com essas pessoas, né? Ou mesmo reconhecer que nós estávamos errados, porque também podemos estar errados. Agora, nós não vamos conseguir traduzir o que a gente defende sem contato direto com as amplas massas estando nas lutas, né? Uma característica importante também da UP é isso, é o nosso caráter, né, partidário. Nós temos uma origem de companheiros, nossas lideranças são lideranças proletárias, lideranças de base popular. Nós incentivamos isso, nosso presidente, o companheiro Leonardo Pérez, presidente nacional, mora numa das maiores ocupações de Belo Horizonte, no conjunto de favelas do Barreiro, né, um companheiro negro que tem essa origem no movimento de moradia. Eu estou falando aqui com você, sou trabalhador, né, da UFRJ, sou morador de Acari. Nós temos esse conjunto de companheiros, né, a maioria das nossas presidentes são mulheres, então nós achamos que isso também é importante, né, também ajuda muito, porque nós não podemos ter um partido dirigido pelos caciques das elites brasileiras. Agora, além de falar para a esquerda, Paulo, eu queria falar para quem está ouvindo e não tem tradição ou ligação com nenhum movimento, aquele ouvinte que não é militante, que nunca teve num movimento específico, dizer o seguinte: acredite na luta coletiva. Não acredite no que a grande mídia fala ou no que os grandes intelectuais da burguesia colocam, que nós não devemos acreditar na nossa força e na nossa união. Atue na sua associação de moradores, atue no seu sindicato, né? Eu moro no Acari lá, o pessoal da associação te fala muito disso, né? Precisamos de apoio mais da comunidade, a comunidade sabe cobrar e não é errado cobrar, mas é necessário se envolver, pegar para si, porque esses são instrumentos coletivos, associações de moradores, sindicatos, entidades estudantis. Se não fossem os sindicatos, nós não teríamos os direitos que nós temos hoje. Acesso ao seguro-maternidade, 13º, seguro-desemprego, foram esses instrumentos que garantiram isso. Nenhum governo deu nada para o povo, nenhum momento as elites brasileiras ou em qualquer país do mundo deu nada para o conjunto dos explorados sem união. Então acredite na sua união, certo? É óbvio que todos temos nossos projetos pessoais, a individualidade e tal, mas a burguesia joga com muitas, vamos dizer assim, ela é insidiosa, né? Ela trata, por exemplo, fala que todos somos empreendedores, aqueles trabalhadores, desde o trabalhador que tem uma carrocinha na rua vendendo guaravita,
comparando ele ao cara que é dono da Ambev. Ora, convenhamos, o trabalhador que vende o Guaravita e que está na rua trabalhando, ou que está vendendo um sacolé, ou que está na rua de camelô, ou que abre uma pequena lojinha, depende da força de trabalho dele. Se ficar doente, não vai conseguir sobreviver, enriquecer. E quantos vão virar nessa sociedade um dono da Ambev? E como é que o dono da Ambev é o dono da Ambev? Quem é Paulo Lemann, por exemplo, um dos 5 homens mais ricos do Brasil, né, que é o dono da Ambev, entre os 5 homens que têm a mesma riqueza que os outros 100 milhões de brasileiros, né, como ele chegou lá, de que família ele vem, quantos ele emprega para poder ter essa riqueza, né, mas que se não fosse o trabalho desses, ele não tinha essa riqueza. Então é o nosso trabalho que gera a riqueza dos poucos que nesse país detêm muito poder econômico, né, e esse poder econômico é usado nas eleições para os interesses deles. Ou não foi assim que os bancos construíram a reforma da Previdência no ano passado, junto com Paulo Guedes, ou não foi assim que a terceirização irrestrita passou em 2017, com apoio direto, por exemplo, do Mabel, dono das rosquinhas Mabel. E nós, trabalhadores, como é que nós vamos fazer lobby no Congresso sem dinheiro? Não tem lobby, né? É luta, é na rua, elegendo, inclusive, parlamentares que possam ajudar a gente nessa batalha, e tem alguns sim, né? É isso. Falei demais? Não, muito pelo contrário. É muito importante que você vem falando. Lobby de trabalhador é pressão na rua. Isso é muito importante, porque nós tivemos aí 13 anos de um governo de um partido que veio da esquerda, mas que muito pouco acionou a pressão popular contra justamente o conservadorismo de um parlamento que é dominado, a gente sabe, pelo poder econômico. Aliás, essas operações anticorrupção deixaram claro isso, né? Existe um conluio total entre o sistema político e os interesses do poder econômico, né? Eu costumo falar aqui no programa que esse papo de quem comete crime, né, o crime comum, são os pobres, porque os ricos fazem leis, né, os ricos legalizam os seus interesses, por mais ilegítimos que eles sejam. Então é muito importante a gente ter um novo partido, como é a Unidade Popular pelo Socialismo, que coloque o pingo nos is, né? Isso que me parece a gente precisa. Agora, os desafios são imensos da esquerda, não é, Esteban? Na medida em que o PT teve 13 anos aí no governo, e o PT é simbolicamente o maior partido da esquerda brasileira, há um passivo aí que a gente tem que enfrentar, principalmente em termos de um certo descrédito que me parece hoje atinge a população em relação à esquerda. Afinal de contas, houve uma oportunidade ímpar de uma transformação no Brasil e isso ficou muito a desejar. Nesse sentido, eu te pergunto o seguinte: os partidos de esquerda, como um todo praticamente, acabam por priorizar muito a frente parlamentar e as eleições. Qual é a relação, como é que vocês veem essa questão? A questão parlamentar e a questão eleitoral num país como o Brasil? Então, eu queria aproveitar a sua fala e recuperar 2 situações que você colocou. Primeiro, os ricos regalizam seus interesses, mesmo que eles sejam imorais às vistas do povo, né? Então, isso ocorreu, por exemplo, quando a COAF, né, na gestão do Temer, autorizou, né, fez a autorização e o Temer logo depois chancelou que o Itaú deixasse de pagar, por exemplo, em dívidas previdenciárias ao Estado brasileiro 25 bilhões em 2017. Né? Esse mesmo Itaú fez o lobby da reforma da Previdência depois. Né? Nós temos uma corrupção gigantesca no Brasil que se chama dívida pública. Por ano, ela tira mais de 900 bi em juros e juros da dívida por ano, uma dívida que nós pagamos já várias vezes na nossa história. 900 bi em um ano é 10 anos de Bolsa Família. Certo? Então, realmente tem muita corrupção que o povo não tem acesso a entender. Agora, tem corrupção, sim, por parte de governantes e tal, que foram identificados como de esquerda, tem. Agora, quando eles fazem isso, eles não estão indo à esquerda, eles estão indo à direita. Porque corrupção é uma política da direita, corrupção é uma política capitalista. Certo? Quando você começa a adotar ela, você não está sendo de esquerda, você está sendo de direita. Certo? Outra questão é que o projeto que foi derrotado, né, no nosso país e tal, é um dos projetos de uma esquerda. Né? Agora, existe um projeto histórico da classe trabalhadora, um projeto do socialismo. Né? E tem se convencionado aí as elites falarem que onde o socialismo deu certo?
eu digo, ousamos dizer, nós da UP, deu certo em todo lugar onde foi colocado. Por quê? Nos países ditos imperialistas, nos países de primeiro mundo, a luta socialista garantiu, no mínimo, o estado de bem-estar social e direitos sociais que tem hoje lá. E nos países que eram subalternos, países pauperizados, extremamente pobres, como era Cuba, como era a Rússia no período em que foi um império, como era o Vietnã no período que era um país, era uma colônia inglesa, onde a luta socialista ocorreu, esses países se elevaram ao patamar até mesmo de potências, mesmo que depois tenham retornado ao capitalismo. Então, o socialismo é um caminho, uma escolha daqueles que trabalham, daqueles que labutam, daqueles que produzem. Né? Por isso, tende a dar certo, porque o povo é que manda. Agora, quando o povo é obrigado a dar grande parte daquilo que produz da sua riqueza e ficar com a migalha, aí o sistema tende a ser o que é hoje no nosso país, com 24 milhões de desempregados num país que teria potência para ser um país chamado aí de primeiro mundo. Agora, você perguntou da questão eleitoral, Paulo. Nós, da UP, achamos que a questão eleitoral é uma luta, é uma das lutas. Ela se insere num contexto geral de lutas. E nós não devemos deixar de fazê-la. E por isso estamos legalizando a UP e vamos disputar. A linha, a princípio, é que nós tenhamos pré-candidaturas a prefeito em todas as capitais do país, que nós tenhamos candidaturas a vereador para colocar o nosso programa. Agora, esse não é o nosso fim. Nosso fim não são as eleições. Nós achamos que não podemos nos iludir com os limites do parlamento, certo? Nós achamos que o povo mobilizado, estimular inclusive mecanismos de participação popular, inclusive isso vai estar nos nossos programas municipais da UP, como estimular isso? Estimular as organizações de base, sindicatos, associação de moradores, né, associações gerais na sociedade, isso pode colocar o povo com mais poder na mão. É nesse caminho que a gente acredita. E outra, não adianta só a gente falar para o povo que o sistema é ruim, que a gente tem um programa. Nós temos que estar nas lutas, porque a prática, como eu digo e repito, é o critério da verdade. O povo trabalhador, ele naturalmente entra em luta. Independente da gente existir, o PT, PCdoB, PSOL, o povo vai entrar em luta, porque o sistema impõe desigualdades, impõe injustiças. Porém, é nessas lutas que nós temos que estar para mostrar que os nossos ganhos nessas lutas são parciais e temporários, que eles são fluidos, que em um momento nós temos ganho e depois nós perdemos. Estou aqui na Assembleia da Casa da Moeda, não é? Onde os trabalhadores tiveram acordos coletivos nos últimos anos muito bons, onde tiveram garantia de plano de saúde, onde tiveram aumentos acima da inflação, e nesse momento perdem esses direitos, só que o governo, ao mesmo tempo, tirou, por exemplo, o monopólio da Casa da Moeda de produção de determinados selos e deu a setores privados, né, para enriquecer o bolso de meia dúzia de pessoas, certo? Que contratam, inclusive, com salários precários muito menores, né? Então, por exemplo, um povo que conquistou uma CLT, consolidação das leis trabalhistas, que garante 13º, FGTS, né? Agora está vendo a MP 905 do governo Bolsonaro, aprovada em dezembro, que permite que os patrões contratem, né, até 20% da força de trabalho sem recolher esses direitos, inclusive taxando o seguro-desemprego do cara quando o cara é demitido. Veja só, então os ganhos são temporários se o povo trabalhador não estiver organizado e consciente da sua condição de classe. Por isso nós achamos que é na luta, nos enfrentamentos, que nós temos mais chance de conquistar a consciência das pessoas para aquilo que representa os interesses delas, certo? Então é óbvio que o parlamento pode inclusive ajudar nisso, né? Porque um mandato combativo pode estar nas lutas, pode ajudar nas lutas, usar o dinheiro que ganha, porque é verdade, os salários de parlamentares no Brasil, em muitos lugares, também nas capitais, são muito altos, poderiam estar sendo usados nas lutas. Nós, inclusive, na UP, temos um debate sobre isso, né? O debate sobre os salários, se nós viermos a ter parlamentares, né? Nós não somos, em geral, nós não somos de origem abastada, como são esses parlamentares aí desses partidos que se dizem novos, né? Mas são tudo banqueiro, grande empresário e tal. Nós somos de origem assalariada e tal, humilde. A gente, obviamente, vai ter que, se formos eleitos, né, alguns companheiros, teremos que ter algum nível de renda a partir do nosso papel de parlamentar. Mas a maior parte do recurso, nós vamos defender que vá para a luta. E vai ser aberto à população, para a população saber para onde está indo. A luta na favela, que a pessoa mora, que a pessoa veio, dos movimentos, a luta na fábrica, a luta no movimento, financiar os estudantes na sua luta, vai ser para isso que a gente vai estar usando, entendeu? A gente defende isso, né, o salário do cara, né, se for parlamentar.
Então, e a gente reconhece que tem parlamentares importantes, né, que a gente inclusive atua junto, né, infelizmente são a minoria, né, Paulo? Infelizmente, mas existem, é importante reconhecer, embora seja uma minoria, né? Agora, Esteban, quero te agradecer muito a gentileza dessa entrevista, quero parabenizar não somente a você, a todos os companheiros da Unidade Popular pelo Socialismo, por essa vitória que foi a legalização dessa nova legenda de esquerda, e quero, por último, te perguntar o seguinte: quem queira melhor conhecer as propostas, o programa da Unidade Popular, como deve fazê-lo? Vocês têm página na internet, vocês têm um jornal, como é que a turma pode se aproximar da Unidade Popular? Bom, então, para ir concluindo, né, agradecer mais uma vez o convite, dizer que a nossa militância se esforçou muito para chegar onde a gente chegou, entendeu, Paulo? E nós temos um compromisso com o povo e estamos aqui fazendo esse compromisso com você, que nós não vamos abrir mão dos nossos princípios, não só programáticos, mas de construção coletiva e orgânica. Nós não fomos financiados por grandes empreiteiras, por banqueiros, por esse pessoal aí que acha que pode mandar no povo só porque tem o poder do dinheiro. E nossos militantes são assim, no sacrifício, na dedicação, são companheiros que estão lá nas suas favelas, nas suas empresas, trabalhando, lutando, né? Tem muito companheiro que tem o seu negocinho também, que corre atrás, né? Que é camelô. Nós temos muitos camelô, temos dirigentes camelô nos nossos diretórios, né? Nós somos isso. E nós não vamos abrir mão disso. E se o povo quer nos conhecer mais, pode nos procurar nas páginas. Nós temos muito trabalho na rede social, nas páginas do Facebook da Unidade Popular, tem as por estado também, no Instagram, no nosso site, unidadepopular.org.br, onde você pode acessar o programa. Obviamente, nós temos assim, o nosso site, ele tem esse programa, tem o estatuto, temos nossas dificuldades de manter atualizações, porque nós temos dificuldade, inclusive, de ter profissionalização das coisas no partido, porque nós temos poucos recursos. Mas nós achamos que vamos ter um partido com muitos recursos, mas eles vão vir da cotização pequena de cada filiado, porque nós teremos muitos filiados. A gente acredita nisso, então vai ser R$20, R$30, R$50, R$100, R$200 de cada um que vai alimentar o nosso partido. Então quem quiser conhecer, pode vir conhecer nesses espaços, certo? Nós queremos superar essas grandes estruturas, inclusive nós queremos questionar o poder econômico na eleição, não só com relação ao fundo partidário, que é muito desigual, né, no Brasil, fundo eleitoral, né, e ele movimenta um montante muito grande, a gente acha que devia ser bem menor. Mas nós queremos questionar o fato dos caras ser ricos e concorrerem às campanhas para parlamentar e usarem as estruturas deles. Tinha que ser limitado também as estruturas desses caras que são milionários, como Dória da vida, que usa o helicóptero dele para fazer campanha, tem que ser limitado. Tem que ser o mesmo, o cara que é trabalhador, trabalha 8 horas, tem que ter a mesma chance do cara que é rico, de elite e tal. Nós vamos apontar, botar esse dedo na ferida, né? E dizer que é isso. Quer conhecer o P, vai no nosso site, ou então procura a gente também no nosso dia a dia, nas bases onde nós estamos, e em breve também vamos estar divulgando sedes aí, aqui no Rio, por exemplo. Nós nem estamos conseguindo botar ainda em funcionamento a sede, porque nós estamos nos estruturando para isso, mas no próximo mês aí vai estar resolvido. Enquanto isso, nós fazemos reuniões em locais aí de associações, de luta do povo, casas de militantes, nós vamos fazendo, né? Nós temos um endereço para receber correspondência, mas em breve vamos ter a sede mais funcional. Então é isso. Legal. Ô Esteban, e a gente vai querer contar aí com a participação sua e de outros dirigentes da Unidade Popular aqui no nosso programa, para que vocês apresentem aí o acompanhamento, a avaliação da conjuntura e das lutas que estaremos fazendo ao longo aí desse ano e dos próximos anos também. Um abraço para você, um bom dia e muita força aí para esse esforço de organização do novo partido, da Unidade Popular pelo Socialismo. Muito obrigado. Parabéns pela resistência aí no programa. Obrigado, Esteban. Conversamos aqui com o Esteban Crescente, da Direção Nacional da Unidade Popular pelo Socialismo, uma nova legenda que obteve legalização no final do ano passado. Uma vitória aí dessa turma que batalha há muito tempo aí nos movimentos populares, nos movimentos sociais. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo, voltaremos em seguida.